esteja com todos. Amém? Amém. Vamos estar, irmãos, em oração no início do nosso culto. Feche seus olhos, faça uma reflexão sobre o seu dia, sobre como você se achega nesse momento na casa do Senhor. Momento também de confissão de pecados, para que possamos estar diante de Deus no interesse do nosso coração. Senhor nosso Deus, nós te exaltamos, ó Pai, pois Tu és Deus absoluto sobre nossas vidas, Deus maravilhoso, ó Pai, Deus tão grande, rico em misericórdia, ó Pai, rico em graça, Deus, rico em amor por nós. Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama, obrigado porque o Senhor nos deu, ó Pai, seu Filho, para sofrer por nós naquela cruz e assim nos dar perdão sobre nossas falhas e nossos pecados. Sonda, Pai, nosso coração neste momento, vê como entramos, ó Deus, na Tua casa, Deus. Estamos, ó Pai, arrependidos por não conseguir andar nos Teus caminhos, Deus, por mais que buscamos permanecer firmes, ó Pai, inabaláveis, mas o pecado nos faz tropeçar diante do Senhor, Deus. Mas nós queremos clamar o Teu perdão, ó Pai. Nós estamos arrependidos, ó Pai, pelos nossos atos, pelas nossas transgressões diante do Senhor, que os nossos pecados possam ser lavados, ó Pai, naquele sangue que correu na cruz do Calvário. E assim nós possamos adentrar os Teus atos, ó Deus, mais alto do que a neve, para Te louvar, para agradecer pelo Santo nome, para que a Tua palavra explanada, para o mover do Teu Santo Espírito, alcance os nossos corações, ó Deus. Deus Santo, Deus querido, então todos os atos deste culto, nesta noite, ó Pai, tudo for para a honra e glória do Teu Santo nome, ó Pai, e aquilo que vem atrapalhar, ó Deus, a nossa atenção, ó Pai, na Tua palavra, que venha, ó Pai, a ser impedido pelo Senhor, Deus, que venha a cair por terra, Deus, e que nada venha atrapalhar o nosso culto, Deus. Deus Santo, Deus querido, mas se conosco, Deus, fale aos nossos corações, Deus, é a nossa oração, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, vamos colocar de pé, vamos cantar o hino do Senhor, hino 14, bastante alegria no nosso coração, louvar e agradecer esse Deus maravilhoso. Amém? Amém. Nosso
noite, igreja. Boa noite. Deus abençoe os irmãos, as irmãs, sejam muito bem-vindos, uma noite preciosa. Muito bom estar juntos na casa do Senhor. Amém. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Quero agradecer ao Senhor pela vida do presbítero Isaac, a dona Graça, o Luciano. Deus abençoe, é uma alegria tê-los conosco. Deus abençoe muito cada um de vocês. Convido a igreja a abrir no Salmo de número 95. Salmo de número 95. Convite muito especial a cada um de nós a louvar esse Deus que nós nos relacionamos com Ele. Esse Deus que é sempre presente, esse Deus que coloca a sua mão de graça sobre nós. Diz assim o Salmo 95, 20: cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de suas mãos. Hoje, se ouvides a voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: não encontrarão, não entrarão no meu descanso. Amém? Então o salmista ele nos convida a cantar, a adorar e a viver com o Senhor. Mas ele traz também essa notícia, e se você percebeu o salmo, essa narrativa ela muda de voz. O próprio Deus assume essa palavra e ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Aí no versículo 9 diz: quando vossos pais me tentaram. Aí o próprio Deus assume essa fala e ele fala do povo quando o povo tem o coração endurecido. Então o Senhor está aqui essa noite, ouça a sua voz e não resista à sua palavra. O Senhor nos ama, Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é amor. Ele está pronto a te perdoar, Ele está pronto a te envolver com o seu amor e cuidar de você, da sua casa, do seu trabalho, de cada um de nós. Então nós vamos orar nesse momento e atender ao convite. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Feche seus olhos, vamos orar, porque o Senhor é o Deus supremo. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa ouvir o clamor do nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, sonda-nos mais profundo de cada um de nós. Alcance, Senhor, todas as áreas da nossa vida. Não permita que haja qualquer espaço em nós onde o Senhor não esteja, mas que o Senhor encha todo o nosso ser da Tua presença e da Tua glória. Que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo e possamos viver para a glória do Senhor todos os nossos dias. Que nós possamos ter um coração, ó Deus, flexível, um coração, ó Deus, que pulsa, um coração de carne nas Tuas mãos, um coração que é vivo, um coração que teme ao Senhor e que glorifica o Teu nome, para que nós, como Teu povo, possamos cantar, jubilar ao Senhor, cantar louvores a Ti, porque só o Senhor é digno de toda a honra e glória, e que nós possamos fazê-lo com alegria, a alegria da Tua salvação. Obrigado pelo Teu perdão, Senhor. Obrigado pela Tua cura. E obrigado, Senhor, pela promessa do Senhor de que está conosco todos os nossos dias. Louvado seja o Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém.
vida, nos trouxe salvação, e que nesta noite possamos nos entregar inteiramente no altar do Senhor, que possamos louvar e agradecer Ele de todo o nosso coração. Amém? Amém. fazer, vamos falar,
Perdoa os nossos pecados, ó Deus, se tem alguma coisa em nós que está atrapalhando, Deus, em cair por terra em nome de Jesus, ó Deus. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja, Pai, entrando em cada coração nessa noite, Deus, e fazendo a tua grande obra. Oh Deus, muito obrigada, Pai, por tudo, Deus. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, fica conosco, Deus. É assim que eu oro e agradeço em nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, alguns breves avisos. Eu gostaria que você possa agradecer ao Senhor por tamanhas bênçãos de Deus. Eu vou achar o papelzinho. A palavra diz que Deus é fiel, que Ele é bondoso, é misericordioso, e Ele é. E nós temos experimentado muito disso, muito dessa bondade, muito dessa fidelidade, muito desse amor. E nós louvamos a Deus por isso. Eu louvo a Deus pela sua vida, cada um que está aqui essa noite. Louvo a Deus pelos irmãos que não puderam estar aqui hoje. Peço que a igreja esteja em oração, lembrando de cada um dos irmãos que não estão aqui por algum motivo. É que você possa orar por eles, mandar uma mensagem e que nós possamos permanecer juntos. Eu quero compartilhar com gratidão a Deus. Eu quero trazer o valor do bazar, o saldo do bazar de ontem. Lembrando que nós temos ainda o próximo sábado. Então nós temos a arrecadação. Daqui não saiu. Isso. Eu estou perguntando para o Walter aqui, o motossom que a gente colocou na rua aí, anunciando o bazar, ele vai sair do bazar anterior. Então, desse bazar vai ser tirado aqui somente o valor do lanche para quem trabalhou, ele foi comprado o lanche ali para estar comendo, no valor de R$60 o total do lanche. E os R$530 que foi o troco que foi trazido para iniciar o bazar. Então esse valor foi tirado. Então nós tivemos aqui só para os irmãos entenderem, 3.533,50 foi o total. Desses 3.533,50 saiu 530, que foi o troco, que entrou para poder começar ao bazar. E saiu R$60, que foi o lanche. Então o saldo do bazar de sábado foi R$2.943,50. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. E esse dinheiro, como já foi falado, né, vai somar ao de sábado que vem, será investido totalmente em missões, tanto missões transculturais como missões locais, e nós louvamos ao Senhor. Eu quero compartilhar com vocês como Deus é bom. Mas quanto mais se investe na obra, mais Deus supre a obra. Nós entregamos até ontem 900 cadadias de Natal, 900, um pouco mais que 900. Tem 50 cada dia que está separado, porque a igreja comprou 50 panetones, que vai levar ao pessoal da área da limpeza da cidade e ao pessoal da área da segurança da cidade. Então, para os 50 panetones que serão entregues para essas áreas, nós estaremos orando com eles, inclusive quem quiser estar presente, nós vamos tentar marcar pelo menos a maior parte dele. A Luana vai tentar marcar para quinta-feira. Nós estaremos colocando no grupo. Vai ter que ser durante a semana para a gente conseguir alcançar o pessoal. Então depende muito da agenda deles. Mas se Deus quiser, quinta-feira, tarde, provavelmente, né, Luana? Mas a Luana vai me informar e nós vamos colocar no grupo. Nós vamos estar levando
uma parte desses panetones, vamos estar orando com eles. Nós queríamos entregar Bíblias, mas graças a Deus as Bíblias acabaram também. Para vocês terem uma ideia, a igreja distribuiu até junho, a igreja distribuiu mais de 200 Bíblias. De junho até o dia 2 de novembro aqui, a igreja distribuiu mais 200 Bíblias. E nós compramos agora mais 140 Bíblias. Compramos sexta-feira, tivemos só uma dificuldade para eles gerarem um boleto para a gente, mas aí nós conseguimos e compramos mais 140 Bíblias, daquelas pequenas. Compramos algumas Bíblias para crianças também, e algumas Bíblias para as pessoas mais idosas, aquelas Bíblias maiores, também 10, com letra gigante. Então, isso tudo é fruto desse investimento do bazar junto com o caixa da igreja. Então, nós temos como propósito, a liderança de Cruzilha, sempre ser meio a meio. Então, se o bazar investe uma parte, o caixa da igreja investe a mesma parte. Por exemplo, nós fizemos uma oferta para suprir a questão de medicamentos. Eu já falei isso para vocês lá no centro de recuperação, de R$2.000. Foi R$1.000 do bazar, R$1.000 do caixa da igreja. Então, eu queria que vocês entendessem que o bazar tem sido uma bênção na parte missionária, e os dízimos e ofertas também tem sido investido nisso também. Então, que os irmãos possam ser abençoados, continuem abençoando, que a igreja continue tendo essa visão do Evangelho, pregando a palavra, levando a palavra. Então, se vocês perceberam, são cerca de 500 Bíblias entregues ao longo desse ano, mas serão 1.000 cada dia entregues aqui na cidade, e Deus certamente fará o propósito dele. Fora aqueles 100 devocionais que foram distribuídos também ali no dia 2, que vieram como doações. Então Deus tem nos abençoado e tem sido fiel. A cidade de Cruzilha com certeza está repleta do amor de Deus. Amém? E nós precisamos, como diz a palavra, de mais trabalhadores. A Bíblia diz que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E eu queria te lembrar que a parte mais fácil ficou para nós, porque a Bíblia diz que os campos estão brancos, ou seja, a nossa parte é colher, e nós precisamos de mais trabalhadores. Então eu peço que você esteja orando, que você esteja se dispondo, e você também esteja orando para Deus mandar mais trabalhadores, porque quanto mais trabalhadores, mais o Evangelho vai poder avançar dentro da cidade, inclusive. Mais pessoas estarão lá fora evangelizando e pregando a palavra. Isso no seu dia a dia, isso no seu trabalho, isso na sua vizinhança. Então aqui cada um que possa dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? E posso orar. Nós temos bastante espaço vazio, então cabe mais gente. E se encher aqui, a gente tem um salão para encher. E se encher os dois, a gente pode fazer mais cultos. E Deus vai provendo todas as coisas para que o nome dele seja conhecido na cidade. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós temos mais alguns avisos, mas eu queria orar especificamente por isso. Também agradecendo pelas doações que estão aqui. Essas doações foram bênção de cada um de vocês, atendendo um apelo. Se Deus permitir, até quinta-feira, quem quiser trazer doação de alimento para nós levarmos lá para o centro de recuperação, pode trazer, porque na sexta-feira eu vou tentar fechar com o pastor Márcio, que é o que está à frente lá no trabalho, para a gente levar na sexta-feira de manhã. Então aqueles que puderem, quiserem ir na sexta-feira de manhã, mas aí eu já peço que vocês separem a sexta-feira de manhã para isso, porque normalmente a gente chega lá, aí eles pedem para a gente fazer um culto lá com eles, eles gostam de mostrar lugar, conversar, para depois a gente vir embora. Então normalmente não é chegar, deixar e sair. Eles querem, eles têm uma alegria muito grande de receber. Geralmente eles querem inclusive que fique para almoçar, mas normalmente a gente tenta não ficar, porque tem vezes que eles
seguram a gente lá para almoçar, mas dessa vez tenta pelo menos separar a parte da manhã para a gente ir, pensando em sair de lá no máximo 11h30 da manhã para vir embora para cá. Se você puder separar esse tempo, se você quiser ir com o seu carro para oferecer carona também, né? Aqueles que quiserem, puderem ir, separe a quinta-feira para a entrega do panetone e a sexta-feira para ir levar essas doações lá em Jesuânia, tá? Na parte da manhã. Eu virei aqui com o meu carro para a gente colocar, se precisar de mais carro, não sei se a van poderia ir, mas os recursos para ir a gente faz, se Deus quiser, prover. Amém? Então feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela tua fidelidade e amor. Eu rogar as tuas bênçãos sobre, ó Deus, o povo do Senhor. Nós somos teus filhos, precisamos do Senhor, dependemos da tua graça, do teu amor. E queremos, ó Pai, continuar a ser usados pelo Senhor nessa cidade e ser instrumento do Senhor também na região. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, para que sejamos bênção. E que o Senhor fale conosco, para que possamos falar do Senhor. E que o Senhor ouça, ó Deus, também sobre aqueles que nós temos a colocar no teu altar. Assim nós oramos, clamamos ao Senhor por cada um que está aqui, por aqueles que não estão, pela tua igreja e pelas igrejas do Senhor, ó Deus, dessa cidade, que se levantem em poder e autoridade e fidelidade ao Senhor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estarei de férias do dia 6 ao dia 14, a igreja não. Então eu peço que os irmãos estejam presentes apoiando o trabalho da igreja. Quinta-feira agora eu estarei terminando o estudo. Os irmãos que receberam o papelzinho possam trazê-lo de volta. Se alguém que quiser falar, pastor, eu vou vir quinta-feira, mas eu não tenho. Tem papel ali com o texto que nós estamos estudando. Aí pega comigo no final do culto. No dia 7, né? Próximo domingo. 6. No dia 7, domingo, pela manhã, o Walter trará a aula, o estudo, e o presbítero Leves a palavra à noite. Na quinta-feira, dia 11, o Walter trará o estudo à noite, e no domingo seguinte, o diácono Gustavo de Caxambu trará o estudo pela manhã, e o presbítero Dimas trará o estudo à noite. Então eu conto com a presença da igreja, o apoio da igreja, as orações, para que nós possamos permanecer, estar aqui, poder receber os visitantes. Então eu conto com a presença e o apoio de vocês. Amém? Amém. Deus abençoe. Dia 25, Natal, nós teremos o nosso culto de Natal aqui na igreja. Então nós contamos com a presença da igreja, dia 25, Natal. Nós teremos o culto aqui no horário normal, às 19h30. E no dia 31, passagem de ano, nós teremos o culto de passagem de ano. Teremos um culto e nós pedimos aí que cada família possa trazer algo para a gente juntar e comer junto, fazer uma ceia de passagem de ano juntos, tá? Então nós vamos combinar isso direitinho no grupo, para que a gente possa colocar o que trazer, para não trazer muito de uma coisa, pouco de outra, né? Mas que nós possamos ter aí um momento especial em família, para estarmos celebrando ao Senhor final de 2025, início de 2026. Então separe esse tempo. Dia 25, Natal, nós teremos o culto de Natal aqui. E dia 31, e não dia 1º, dia 31, nós teremos então à noite o culto da virada. Nós estaremos colocando para os irmãos o horário direitinho, e aí cada um possa trazer algo para a gente comer juntos e celebrar esse tempo precioso. Nós temos que aprender os professores.
Senhor nos ajude a cada dia mais a ser perseverantes na presença do Senhor. Nós oramos e agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite. Amém. Meus irmãos, Deus está sempre atento às nossas necessidades. Deus sempre cuida de nós, porque nós somos o seu povo, os seus filhos. Deus nunca está aquém, Ele nunca está distraído, Ele nunca está ocupado demais as nossas necessidades. E eu queria que você abrisse a palavra em primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. O capítulo todo são 21 versículos. Eu gostaria que nós estivéssemos lendo. Eu estarei fazendo a leitura, os irmãos acompanhando. O primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. Deus está sempre atento às nossas necessidades, mesmo quando nós estamos distraídos quanto à presença dEle. Nós nos distraímos quanto à presença de Deus, perdemos o foco, nos ocupamos demais, mas Deus nunca. Deus está sempre atento, Ele é sempre fiel à sua palavra, ao seu amor, e com isso nós somos sempre beneficiados e abençoados. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver mais, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei. Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, e nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui.
Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras, assim te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falo. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. Disse ele: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan a Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nos abençoe com a tua palavra, fala conosco. Penetre, ó Deus, mais profundo de nós. Retire as nossas dúvidas, os nossos medos e a nossa resistência. Que o Senhor possa, ó Deus, quebrantar-nos e a tua palavra possa, ó Deus, atingir o nosso coração, quebrando o velho homem e trazendo vida ao novo homem em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Duro é ouvir essa palavra do versículo 1. Projeta, por favor. Eu queria que a igreja lesse comigo. O jovem Samuel, vamos juntos? O jovem Samuel servia o Senhor perante ele. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Você já imaginou existir uma igreja, um povo de Deus, sem ouvir a voz de Deus, sem desfrutar da presença de Deus? Assim estava o povo naquela época. O povo que conheceu tão de perto a Deus, que experimentou tanto da graça e da fidelidade de Deus, nesse momento, esse povo não sabe quem é Deus, ele não consegue ver, ele não consegue enxergar a Deus e ele não consegue ouvir a voz de Deus como ele ouvia antes, constantemente. O texto diz que era raro, muito raro a palavra do Senhor, muito raro. Você já imaginaram que isso pode acontecer nos nossos dias? Isso pode acontecer ao nosso coração. Nós podemos vir à igreja e não ouvir a Deus. Nós podemos vir à igreja e não ver a Deus. E é lógico que quando se fala ver a Deus, é ver o movimento de Deus. Não conseguir sentir a presença de Deus. É como hoje, eu não sei você, mas para mim hoje o dia está bem quente mesmo. Então é como hoje, não sentir nenhuma brisa, nenhum ventinho, nada que venha refrescar. Parece que tudo está quente. Onde você senta está quente, onde você vai está quente. É estar e necessitar da presença de Deus e não encontrá-la, não senti-la. Só que tem uma verdade que ainda mais traz uma dor profunda ao coração. Porque uma coisa é você não sentir Deus, não ver Deus, porque Ele não está lá. Uma coisa é você não sentir Deus e não ver Deus, apesar de Deus estar lá. Era isso que estava acontecendo com eles. Ou seja, eu posso estar na igreja, eu posso não sentir a presença de Deus, eu posso não perceber o movimento de Deus, mesmo Deus estando aqui. Eu nunca vou poder dizer Deus não está lá. Eu nunca vou poder dizer. Ninguém nunca poderá dizer isso. Ninguém nunca poderá dizer assim: aquela igreja não tem Deus, não tem a presença de Deus, porque se ela é uma igreja, apesar do povo que está nela, Deus está presente. E isso tem que pesar no nosso coração. Porque Deus está aqui essa noite não porque nós estamos dispostos a ouvi-lo,
Não porque nós viemos até aqui com sede da palavra, com temor, não por isso. Deus está aqui porque Ele prometeu estar aqui. Deus está aqui porque Ele diz que Ele tem prazer em estar aqui. Deus está aqui porque Ele é Deus. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor de cada um de nós. Agora, nós estamos aqui porque Ele está aqui. Isso é prova de que Ele está aqui, mesmo se eu não estiver sentindo a Sua presença. E por não sentir a Sua presença, uma luz se acende no nosso coração, ou deveria se acender. Essa luz é movida pela graça de Deus, não pelo juízo de Deus, pela graça de Deus. Sentir fome e sede do Senhor é graça de Deus ao nosso coração. É uma maneira de Deus nos chamar à Sua presença. E é isso que está acontecendo nesse texto. Então eu quero te chamar a olhar para esse texto. O texto diz que era muito rara a palavra e as visões não eram frequentes. Mas o Senhor, Ele provê os meios e muitas vezes nós não compreendemos. Mas junto com os meios que Deus provê, Ele provê da Sua graça. Nós confiamos, sem compreender. Nós temos a certeza de que é Deus, mesmo muitas vezes não compreendendo. Hoje pela manhã mesmo eu compartilhei com os irmãos. Ao entregar o cada dia, em algumas situações você via que a pessoa pegava aquele cada dia e estava na cara dela que ela não ia ler, que ela ia colocar em algum canto. Mas você tinha certeza de que aquela palavra não ficaria perdida em algum canto. Nós oramos: Senhor, que esse cada dia chegue nas mãos daqueles que o Senhor quer que chegue, e que a palavra que está nesse cada dia chegue ao coração daqueles que o Senhor quer que chegue. Então fiquei pensando, e ao longo da história do cristianismo, há muitas histórias dessas, em que uma pessoa encontrou um folheto perdido no meio da rua, e ela pegou aquele folheto e leu, e aquela palavra penetrou tão profundamente em seu coração, que ela foi convertida pelo próprio Deus. Sozinha, ela, o folheto e o Espírito Santo agindo na vida daquela pessoa. Então, eu creio que cada dia desse que foi entregue, ele vai cumprir o seu propósito que foi pré-estabelecido por Deus. Cada Bíblia que foi entregue, cada palavra que nós entregamos como igreja, cada abraço que nós demos, cada lanche que nós servimos, cada momento da vida da igreja, cada ato seu no seu trabalho, na sua vizinhança, com aquelas pessoas, na sua rede social, cada versículo, cada texto bíblico, cada palavra que você, usado por Deus, lançou, a Bíblia diz que ela não voltará vazia, amém? Porque ela não é palavra nossa, é palavra de Deus em nós. Em nós. Não é o vaso, é o que está nele. Então o texto ele vai dizer que Deus pega um jovem que já desde o seu nascimento é um milagre, um jovem cuja sua mãe foi julgada por aquele homem que cuidaria dele, porque Samuel foi entregue por volta de 2 anos e meio mais ou menos, de vez ao templo. Ele passou a morar ali. Quem cuidou dele foi o sacerdote ali, o mesmo que olhou para sua mãe, Ana, e disse: essa mulher está bêbada. Ana, nessas horas, bêbada já de manhã, julgando, e ela disse: não estou bêbada. Essa é a oração de uma mulher aflita, na presença do Senhor. E Eli, apesar desse julgamento equivocado, Deus usou, porque ele diz a essa mulher: então, que Deus te abençoe, e que Ele possa atender a necessidade do seu coração. Ela queria ficar grávida, e diz a palavra que ela volta, e diz a palavra que ela está ali com seu esposo,
e ela engravida. Mas ela fez uma promessa. E o interessante é olhar para Samuel e dizer que Samuel é filho de uma promessa. A promessa de uma mãe aflita, necessitada por um filho. E uma promessa que uma mãe pôde cumprir. E eu não sei quantos de nós conseguiríamos cumprir essa promessa. Homem talvez conseguisse, mas a mulher, com aquele laço do cordão umbilical, aqueles meses todos sentindo aquela criança dentro de si, e depois ela ser capaz de ir lá e entregar essa criança no templo e voltar para casa sem ela. Samuel, filho da promessa, vive no templo, mas quem se destaca ali no templo são os filhos de Eli. Eles que se destacam. Samuel ali, ele serve no templo. Se você percebeu a leitura, até abrir o templo ele abre. Mas é Samuel que Deus quer. Samuel vai se tornar o profeta Samuel. Vai se tornar o juiz Samuel. Samuel vai se tornar aquele que vai fazer a diferença numa nação inteira. E essa diferença começa quando você reconhece a voz de Deus e atende a voz de Deus. E Deus nos chama. Já Isaías diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Em Jesus Cristo, Jesus diz: a seara, os campos já estão brancos, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara, o nosso Senhor é o Senhor da seara, que mande mais trabalhadores. E nós temos orado, e certamente você é a resposta a essas orações. Você, meu irmão, minha irmã, que ainda não está exercendo o seu chamado, porque Deus, Ele tem um chamado especial para você. Ele te capacitou para isso. Você só precisa pôr a mão na área. Deus está te preparando já há muito tempo para isso. Samuel vem crescendo dentro do templo. Samuel menino, jovem menino. Samuel deve ter por cerca entre 12 a 15 anos de idade, quando o Senhor o chama. E o Senhor o chama pelo nome. Isso é inconfundível. Não tem como dizer: ah, Senhor, não é comigo não. Deve ser com o meu vizinho, deve ser com o meu irmão, com a minha irmã. Ah, não é comigo não. Isso aí tem mais a cara desse ou daquela igreja. Mas se Deus te chamou, eu vou falar como Eli falou a Samuel. Você diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, porque a tua serva ouve. Amém? Amém? Nós precisamos disso. Nós precisamos ser a resposta de Deus à carência desse mundo aí fora. Como eu falei hoje pela manhã, gente, eu estava vindo entregando cada dia, aí eu peguei um lado da rua, eles pegou o lado da rua. E nós viemos entregando ali nos comércios, tudo, aí chegou um bar na minha frente, assim, era do meu lado, um bar. E dentro do bar cheio. Em cima do balcão, bebidas. Eu olhei para aquele bar, olhei para aquela turma, eu falei assim: Senhor, eles vão dar-me embora. O Senhor falou assim: você vai entrar, que eu não faço acepção de pessoas. Então, ele tá bom. E eu entrei. E eu falei com um, eu falei com outro, eu falei com outro, eu falei com todos. E eu recebi a mesma resposta de todos. Hoje não. Quem sabe, uma outra vez. Como eu falei hoje pela manhã, o que mais me doeu foi porque eles olhavam para a minha mão por cada dia, e olhavam para cima do balcão, olhavam por cada dia, olhavam para cima do balcão e tomaram a decisão deles. Hoje não. E eu fiquei pensando, aquilo doeu no coração, que eu falei assim: será que vai ter um depois?
vamos fazer a nossa parte. Nós estaremos preparados para encontrá-los na rua e continuar falando e demonstrando o amor do Senhor. Continuar falando e demonstrando o amor do Senhor. Esses dias uma irmã compartilhou que encontrou o João Paulo. Lembra do João Paulo? Faz tempo que não aparece aqui, né? Luiz Paulo. Está trabalhando. Pensa. A irmã Francisca encontrou ele na rua ali no mercado e deu um abraço nele. Todo mundo achou aquilo estranho. E ela deu um abraço nele. Ele está trabalhando. E a gente pode continuar orando por ele, para que Deus o liberte do vício, consolide o trabalho, abençoe o trabalho das mãos dele. Porque é assim que Deus faz, gente. Deus levanta pessoas como nós, que não merecemos, mas Ele usa como instrumentos. Pessoas como nós que fomos tão abençoados por Ele, a ponto de se tornar bênção na vida dessas pessoas que estão lá fora. Pessoas que passam por nós. Vocês já viram como que as pessoas estão, gente? Você já prestou atenção na expressão do olhar delas? As pessoas estão preocupadas, exaustas, cansadas, perturbadas. Tem muita gente perturbada aí fora, aflita. Precisa saber que há um Deus que traz a sua paz. Precisa disso. E nós estamos aqui para isso. Cada um de nós. Se nós fizermos um pouquinho cada um, não vai ser pesado para todos. E vai ser bênção para todos lá fora. O bazar tem sido uma bênção. Uma bênção. Se nós tivermos mais pessoas para ajudar no bazar, fica menos pesado para quem está. E eu tenho certeza, gente, que você vai gostar tanto que você não vai querer parar mais. Eu estive entregando cada dia para baixo. Gente, eu entrei com as ruas lá que eu nem sabia que existia. E Deus falou, vira aqui, vira ali, vira lá. E de repente eu virei numa rua que tinha 5 rapazes fumando, sofrendo lá, todo tatuado, olho vermelho. Aí eu olhei para aqueles 5 rapazes ali da esquina, uma rua curtinha, e Deus falou assim, vai lá e entrega para eles. Eu cheguei diante deles, falei assim, senhores, bom dia. Sem calar a boca, eu falei assim, eu trouxe um presente de Natal para vocês. Vocês aceitam? Claro. Gente, eu saí de perto deles depois, os meus olhos estavam cheios. Que alegria aqueles 5 rapazes receberam cada dia. A satisfação no coração daqueles 5 rapazes valeu tudo. Deus nos chama a fazer parte dessa obra. O povo aqui estava perdido e Deus está chamando Samuel. E vocês prestaram atenção no texto? Olha comigo, por favor. Versículo 7, Mateus, por favor. Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Samuel aqui era improvável. Ele não tinha qualificação para isso. Ele era desqualificado, era improvável. Deus o chamou e fez dele quem foi o profeta Samuel. Um homem que teve coragem no final da sua vida chamar Israel todo. Imagine todas as tribos. E ele falar assim, gente, eu estou finalizando o meu ministério, eu quero saber de vocês. Eu devo para alguém? Eu peguei alguma coisa que não é meu? Eu falei alguma coisa que não cumpri? Dei algum mau testemunho? E uma nação inteira disse não, Samuel. A glória não foi de Samuel, a glória foi de Deus. E esse Samuel que ainda não conhecia Deus, esse Samuel que ainda a palavra não tinha sido manifestada, ele agora estava sendo chamado. Eu e você, Deus, quando nos chama, nos capacita para aquilo que Ele vai fazer em nós
e através de nós. Perceba que ele faz em Samuel para fazer através de Samuel. A palavra vai ser manifesta a Samuel para depois ser manifesta através de Samuel. Samuel vai ver o mover de Deus para que o povo depois possa ver o mover de Deus. É assim que termina o texto que nós lemos. Se você olhar o final do texto, versículo 20 e 21, Mateus, por favor. Diz assim: todo Israel, desde Dan a Berseba, olha a palavra, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O profeta é a voz de Deus. O texto do capítulo 3 começa dizendo que o povo não ouvia a voz de Deus já fazia bom tempo. E Samuel agora é conhecido. O que significa ser conhecido? Deus deixou tão claro que o povo experimentou e viu que sobre Samuel estava o chamado de Deus a ser profeta de toda a nação. Samuel vai ser o último juiz, Samuel vai ser o profeta, a voz de Deus. Samuel vai ungir rei, vai tirar rei, vai ungir Davi. Samuel vai ser o instrumento nas mãos do Senhor. E diz o versículo 21, continuou o Senhor a aparecer em Siló. E o Senhor só começou a aparecer, ou seja, o início do capítulo 3 diz que o povo também não via Deus já faz um tempo. E agora Deus começa a se manifestar no meio do povo novamente. Porque Deus está presente. Quem tem a dificuldade somos nós. E aí o povo começa a ver a Deus. Mas e a palavra de Deus? De onde, como o povo passa, volta a ouvi-la? O versículo 21 diz: enquanto Deus está se movendo, e enquanto Deus se move, a palavra dele se revela, se faz audível a quem e através de quem? Enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Deus falava com Samuel e falava através de Samuel. Deus fala conosco e fala através de nós. E olha que privilégio que nós temos. Nós temos no domingo 2 oportunidades de ouvir a voz do Senhor. 2 oportunidades preciosas. A da noite, gente, a gente precisa entender que o culto sou eu quem ofereço a Deus. Então eu preciso estar com o coração alinhado ao Senhor. Sou eu quem ofereço a Deus. E Deus é tão gracioso que Ele ainda me abençoa com a sua palavra. Então, além de eu trazer, eu ainda saio cheio da palavra de Deus. Mas o objetivo do culto é eu ser a oferta agradável no altar do Senhor. Agora, o objetivo da escola dominical é o Senhor encher o meu coração com a sua palavra, para que eu seja essa oferta agradável ao Senhor. Então eu não posso trocar a escola dominical pelo culto e nem o culto pela escola dominical, eles se completam. Então, se eu não tenho um, eu estou incompleto no outro. E Deus nos dá esse privilégio de termos os dois no dia do Senhor, porque o domingo, meus irmãos, é o dia do Senhor, é o dia consagrado a Ele, não a mim. Não é o dia que eu tenho direito de dormir até mais tarde. É o dia que eu devo estar na presença do Senhor. Não é o dia que eu tenho direito de passear, é o dia que eu tenho direito de estar na presença do Senhor. Ah, pastor, mas então quer dizer que você está falando de vir à igreja? Não estou falando disso. Se fosse só isso, era muito pouco. É o dia que eu consagro ao Senhor. Então eu tenho que ter convicção que se eu for passear, o meu passeio tem que glorificar o nome do Senhor. Ele tem que ser 100% uma oferta ao Senhor. Tem sido assim? Agora, o sono, aí já fica difícil. Como é que eu digo que o meu sono é 100% ao Senhor?
Porque, por exemplo, eu durmo pouco para ir trabalhar, mas eu quero dormir muito para não vir à igreja. É justo isso? Onde está o teu tesouro? Sabe por que eu estou falando isso, gente? Eu não estou saindo do texto, não. Olha comigo o texto, por favor. Quero que você entenda que não sou eu como homem, mas sim sou eu como pastor, porque eu tenho que fazer aquilo que Deus manda fazer. E esse texto não foi separado como roupa carapuça para pôr vestir ninguém. Esse texto ele é para mim também. É a palavra do Senhor para nós. É o que o Senhor quer falar para a gente. Não foi separado a dedo para dar recado indiretas. É para dar direta mesmo, mas é Deus que quer dar uma direta para a gente, inclusive para mim. Então olha só, por favor, o texto. Disse o Senhor a Samuel, versículo 11, Mateus, por favor. Quando Samuel diz, fala que o teu servo ouve, agora Deus vai falar com ele, para que depois Deus fale através dele. E olha o que Deus diz a Samuel. Gente, Samuel não conhecia o Senhor. Presta bem atenção nessa cena. Samuel não conhecia o Senhor e não conhecia, e a palavra do Senhor ainda não tinha sido revelada, como nós vimos no versículo 7. E aí Deus de repente se revela a Samuel nesse momento. Não tem um preparativo de um ano de maturidade espiritual, nada disso. Deus fala com Samuel, Samuel fala que teu servo ouve, pronto, Deus já fala com ele o que Deus quer falar. E qual é a palavra que Deus quer falar? Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Bom, quando a minha palavra chegar ao ouvido do povo de Israel, vai doer nos ouvidos. A palavra é essa, versículo 12: naquele dia que eu falar e os ouvidos doerem, naquele dia suscitarei contra Eli, o sacerdote Eli. Eli tinha sido sacerdote em Israel quantos anos? Alguém sabe? Mateus, vamos lá do Senhor. Capítulo 4, versículo 18. 1 Samuel 4, 18. Bom, Mateus. Vamos ler juntos? Mateus projetou aqui para nós. Vamos juntos. Ao fazer a menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos de sacerdócio. 40 anos de sacerdócio. Homem de Deus. Ele era um homem de Deus, mas ele negligenciou seu chamado. Voltando lá para o texto, capítulo 3, por favor, versículo 12. 1 Samuel 3, 12. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto, olha gente, tenho falado com respeito à sua casa. Deus tem falado com quem? Com Eli. Eli foi pego desprevenido? Não. Deus chamou a atenção de Eli? Muitas vezes. Deus exortou Eli? Sim. Por quê? Porque o pai repreende o filho porque ama. Deus está chamando a atenção de Eli por muitas vezes. Muitas vezes. Então diz o texto aqui: suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Aí Deus diz: chegou o tempo. A gente às vezes não leva a sério, mas o tempo chega. O tempo chega. A gente fala assim: amanhã eu vou, depois eu faço.
Primeiro eu vou investir na minha vida profissional, primeiro eu vou investir no meu lazer, primeiro eu vou investir nos meus estudos, primeiro eu vou investir na minha família. Deus nunca disse que é para você deixar sua família, deixar seus estudos, deixar seu trabalho. Por isso que o ID não é deixar para ir. O ID é enquanto eu sou, ou enquanto eu faço, eu sou. Então eu sou missionário no meu trabalho, eu sou missionário nos meus estudos, eu sou missionário na minha igreja, eu sou missionário na minha cidade, até que Deus me leve para outra cidade e eu continuo sendo, porque quem não é aqui não vai ser lá. Eu tenho um chamado, pastor, para ser missionário lá em Orlando. Você não prega Jesus em Cruzilha, você não vai pregar Jesus em Orlando. A gente continua fazendo o que já faz. Se você ler, você vai ver que Samuel continua fazendo o que ele passa a fazer quando Deus se revela a sua vida. Então o texto diz que Deus falou muitas vezes com Samuel. E Deus falou muito claramente: Samuel, olha a sua casa, olha como é que está a sua casa. Se vocês olharem o que os filhos de Samuel faziam, vocês vão ficar horrorizados. E o texto diz que Samuel sabia e não fez nada. Samuel ou Eli? Eli, perdão. Eli. Obrigado. Eli sabia e não fez nada. Mas Samuel tem os filhos de Samuel também que pisam na bola. Os filhos de Samuel pisam na bola. Samuel faz a parte dele, mas os filhos pisam na bola. Os filhos pagam a conta por si. Ele deveria ter feito também. Ele deveria ter chamado a atenção. Ele deveria ter repreendido. Gente, a palavra diz que o pai repreende o filho porque ama. Ele não repreendeu os filhos. Às vezes a gente acha que amar é não aborrecer os filhos. E aí o texto continua, versículo 13, Mateus. No 12, final ele diz: começarei e cumprirei, porque já lhe disse a quem? A Eli, e julgarei a sua casa. Olha, a gente fala, para sempre. Pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Portanto, 14, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Aqui Deus está falando assim: eu não vou receber a oferta de vocês, eu não vou receber o sacrifício de vocês. Aí você pode olhar para mim com uma cara bem cheia de interrogação e falar assim: Deus agora foi injusto com ele. E a misericórdia dele está onde? Aí eu quero dizer para você, eu quero que você veja se é falta de misericórdia de Deus ou se é falta de temor de Deus em ele. Versículo 15: ficou Samuel deitado até pela manhã. Imagina o terror na cabeça de Samuel, porque Deus fez uma palavra contra o homem que Samuel admirava, cuidava de Samuel, líder do templo, homem que ministrava a palavra, que conduzia espiritualmente o povo. E Deus deu uma palavra tão pesada a Samuel, um jovenzinho que vai ter que falar com o Senhor, mais velho, experiente. E Samuel então passa a noite deitado até pela manhã. Perceba, Samuel não passa a noite dormindo, Samuel passa a noite deitado. Claro. Então abriu as portas da casa do Senhor, deu o horário de abrir a igreja, porém temia relatar a visão a Eli. Olha a palavra de Eli. Chama Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Então veja que grau de relacionamento, de intimidade, de cuidado. Realmente Eli viu aquele menino crescer, então eu creio que tinha esse sentimento paterno em Eli em relação a Samuel. E de Samuel, Eli também. E aí ele diz: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele diz: o que é que o Senhor te relatou?
Olha a palavra de Eli para Samuel: peço-te que não encubras. Ele podia parar aí, né? Mas aí ele pega e joga um peso. Ele diz assim: assim Deus te faça o que bem lhe aprover, se você me encobrires alguma coisa de tudo o que ele te falou. Que Deus te castigue, pese a mão em você, se você não contar tudo para mim. De certa forma, parece que Eli está pondo Samuel contra a parede, mas Eli está sendo tocado por Deus para que Samuel possa ser um profeta conforme a vontade de Deus, porque o profeta ele tem que dizer aquilo que Deus quer que diga, ele não pode omitir. O arauto ele precisa anunciar, ele não pode ocultar, senão o povo vai sofrer penalidades por conta dele não avisar. Então aqui Samuel vai falar tudinho, e diz o texto que Samuel fala tudo. Olha só, versículo 18: então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu, ou seja, Samuel falou tintim por tintim, aquelas palavras pesadas. E eu pergunto para você, se Deus te trouxesse uma palavra pesada dessa, qual seria a sua reação? A minha seria misericórdia, Senhor. Né, Mateus? Misericórdia, Senhor. Não faz isso comigo. Não faz isso com a minha família. Eu penso que daria uma dor tão intensa no coração, que é Deus falando. Tão intensa. Mas você percebeu qual é a reação de Eli? Diz o texto: então Samuel lhe referiu tudo que nada lhe encobriu e disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Gente, isso é uma reação natural de alguém que acabou de ouvir de Deus. Eu vou ler de novo o que Deus falou para ele, gente. Pensa, se coloca no lugar de Eli. Pensa se Deus estivesse falando isso para você, a respeito de você e da sua família. Essa seria a sua reação? Olha o que Deus falou: jurei a casa de Eli que nunca lhe será espiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Nunca. Aí você viraria para Deus e falaria assim: é, Senhor, é o Senhor mesmo, faz a sua vontade, tudo bem. Cadê o amor? Cadê o temor? É puro esfriamento. Nós podemos esfriar na casa do Senhor e na presença do Senhor. Nós podemos esfriar servindo ao Senhor, gente. Olha que perigo. Servir ao Senhor pode se tornar um ato religioso. Subir no púlpito pode se tornar um ato religioso. Ministrar a ceia do Senhor pode se tornar um ato religioso. Olha que perigo, gente, se não houver intimidade com Deus. Se eu deixar para só aqui, só na frente de vocês. E estava tão sério, gente, que Deus já tinha apontado tudo o que era necessário mudar e Ele não mudou. Deus falou por diversas vezes e Ele não obedeceu. Gente, nós precisamos despertar, porque vai chegar um momento, como diz aqui no texto, que o momento vai chegar, versículo 12, no final: começarei e cumprirei. A palavra diz, o Senhor Jesus dizendo: eu sou a videira, vocês o ramo. Se vocês estiverem em mim e eu em vocês, vocês darão muito fruto. E o Senhor vem limpar para que tenham mais frutos e que os frutos permaneçam. Mas se não tiver ligado em mim, não servirá para outra coisa senão para ir para o fogo, servir de lenha, queimar e acabar. Nós não fomos criados por Deus para ser combustível de fogueira, gente. Nós fomos criados por Deus para ser bênção às nações da terra. E em ser bênção às nações da terra é ser bênção dentro da nossa casa, no meio da nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo, gente. E no mundo.
talvez, no meio do povo da igreja de Cruzilha possa surgir o futuro presidente do Brasil. Um homem que pode se levantar por Deus para que o Brasil possa saber o que é ser feliz uma nação cujo Deus é o Senhor. Um homem que possa representar o Brasil na ONU, nas Nações Unidas, e de repente até assumir a direção da ONU. Um homem que possa ser alguém, ou uma mulher que possa ser alguém que vai descobrir vacinas para doenças que até hoje não foram descobertas. Pode ser os nossos filhos, pode ser os nossos netos. Se vocês olharem na história, vocês vão ver que muitos homens e mulheres que fizeram diferença na ciência, eles eram cristãos, temiam o Senhor e a igreja como nós. É lógico que as universidades não vão falar sobre isso, porque não é esse o foco das universidades. Mas esse deve ser o nosso foco. A gente tem que ir com a mão arada. Gente, pode ser através dessa igreja que essa cidade vai ser uma cidade reconhecida na nossa região, sul de Minas, como Cruzilha, a cidade que pertence ao Senhor Jesus. Não vai ser mais conhecida como a cidade de Manga Larga ou Queijo, não. Ela vai ter o Manga Larga ou Queijo, mas ela vai pertencer à cidade que pertence a Jesus. Pode começar aqui, assim como muitos movimentos de avivamento começaram com uma pessoa, começaram com uma igreja, começaram com uma reunião de oração. Gente, aqui nós estamos falando do profeta Samuel, um menino que não sabia nem quem era Deus, e morava na casa do Senhor, e não sabia quem era Deus, e a palavra não tinha sido revelada a ele. E por que a palavra não tinha sido revelada a ele? Porque a palavra era algo raro no meio do povo. Gente, a gente pode estar escondendo dos nossos filhos a palavra. Nós podemos estar escondendo dos nossos filhos a palavra, e nós vamos prestar conta disso. Os nossos filhos podem estar crescendo dentro da igreja sem saber quem é Jesus. Mas Deus não deixa-nos assim, perdidos. Levanta um, levanta outro. Ele levantou Samuel. E por que ele levantou Samuel? Versículo 10 diz: então veio o Senhor e ali esteve e chamou das outras vezes. Vocês perceberam que na última vez, a quarta vez, tem uma coisa diferente das outras três? Nas outras 3 vezes Deus chama. Na quarta vez Deus se faz presente e chama. Versículo 10 diz que o Senhor veio o Senhor e ali esteve. A presença do Senhor estava ali. Sabe por que a presença do Senhor chegou ali, gente? Gente, isso mexe muito comigo. O que o texto diz? Eli fez o papel dele. Eli instruiu Samuel. Samuel não sabia o que fazer. Por 3 vezes Samuel achou que quem estava chamando era Eli. Quem é Eli? O sacerdote. Samuel estava achando que a voz de Deus era a voz da igreja. E o Eli, como sacerdote, ele fez o que ele tinha que fazer sempre. Era levar as pessoas a conhecer o Senhor e não a conhecer a Ele. Então Eli fala assim: Samuel, porque o texto diz que Eli falou assim: isso aí deve ser o Senhor falando. Versículo 8 diz assim: então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Ele despertou, falou a voz do Senhor que era Dara. Agora ela está aqui no templo novamente, porque eles estão no templo. Vocês perceberam que Samuel dorme no templo? A voz do Senhor está sendo ouvida novamente dentro do templo, pela liderança. Ele falou: é o Senhor. Então, menino, volta lá. E apesar de ele ainda perceber, mas ainda ter dúvida e falar assim: menino, volta, porque se alguém te chamar,
Porque ele poderia ter dito assim: se o Senhor te chamar novamente, ele poderia ter essa convicção, mas mesmo ele não tendo essa convicção, Deus age, e é bênção. Então ele fala assim: menino, volta lá, se alguém te chamar de novo, você diz, fala que o teu servo ouve. Ele instruiu o Samuel certinho. E gente, quando Samuel obedeceu, seguiu Eli, Samuel conheceu o Senhor. E quando Samuel abriu o coração ao Senhor, porque ele ensinou, o Senhor se fez presente. Sabe o que isso me chama a atenção? Que às vezes a gente pode estar atrapalhando irmãos e irmãs a conhecerem e experimentarem a presença do Senhor. A Bíblia diz que nós, às vezes, podemos ser pedra de tropeço na vida do outro. Olha que sério isso. Eu posso ser uma pedra de tropeço na sua vida, se eu não viver a vontade do Senhor. Ele serviu o Senhor 40 anos. 40. E no fim da vida dele, ele vai terminar o ministério assim, gente. Puxa vida. Então o texto diz: quando Samuel abre o coração, instruído por Eli, quando Eli abre o coração, percebendo que é Deus se movimentando, vem o Senhor e ali ele permanece, ali ele chama, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E aí Samuel responde: fala que eu percebo. Que nós possamos nessa noite experimentar o que Samuel experimentou. E para encerrar, versículo 19, meu Deus. O que nós estamos conversando essa noite, o que Deus está falando ao nosso coração essa noite, não cessa aqui. Isso é uma ação de Deus para nos colocar em movimento, e conforme o movimento há um crescimento, um desenvolvimento. Deus vai edificando a nossa vida, Deus vai nos formando e nos tornando cada vez mais um instrumento de bênção em suas mãos. Por isso que o versículo 19 diz: crescia Samuel, e o Senhor, crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Samuel era o profeta de Deus, e aquilo que Deus falava com Samuel, e através de Samuel, o Senhor cumpriu, e o povo testemunhava a presença de Deus na vida de Samuel. Que nós possamos ser instrumentos na mão do Senhor, que Deus possa fazer a vontade dele. Feche seus olhos, eu quero. Pai, no nome de Jesus, fala, Senhor, os teus servos ouvem. Que nós possamos, ó Deus, ouvir a tua voz, não endurecer o nosso coração. Que o Senhor possa se mover no nosso meio, que possamos sentir o movimento do Senhor, a presença do Senhor. Isso nos traga paz, segurança, porque isso significa que nós estamos no lugar certo. Que o Senhor fale conosco, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, fale através de nós, porque isso significa que nós estamos respondendo da maneira certa. Nós estamos sendo, ó Deus, instrumentos nas tuas mãos. Não estamos fugindo da tua presença, mas estamos, ó Deus, tendo prazer nela. Que o Senhor abençoe-nos. Abençoe cada família aqui presente, cada família aqui representada, Senhor. Que o Senhor venha de encontro às nossas necessidades. Que o Senhor, ó Deus, toque no nosso coração. Que o Senhor nos coloque em movimento para que nós possamos ir até os confins da terra, sem medo, sem dúvida. Que nós possamos, ó Deus, ter alegria e ter poder para pregar a tua palavra. Que nós possamos ser testemunha do Senhor, mostrar ao mundo a presença viva do Senhor em nós. E que nós sejamos instrumento para que através de nós eles possam experimentar o Senhor, que vai ao encontro, Deus, de cada um que estava perdido e que está sendo achado por Cristo Jesus. E nos dê a alegria de fazer parte dessa obra, Senhor.
nós possamos ver frutos, ó Deus, do bazar, dos evangelismos, das entregas das Bíblias, dos cada dias, que nós possamos ver frutos para a glória do Senhor e que isso traga alegria no nosso coração, para que nós sejamos prontos a receber pessoas que venham até nós buscando o Senhor, mas também estejamos prontos a nos alegrar, ó Deus, com aqueles que o Senhor levou para as outras igrejas, que são igrejas do Senhor também, para que em nome de Jesus cada um possa servir o Senhor na parte do corpo que o Senhor chamou, e que seja tudo para a glória do Senhor. Ajuda-nos como igreja presbiteriana inclusive a entender e a exercer o chamado do Senhor para nós aqui nessa cidade, e não nos deixe, Senhor Deus, não deixe nenhum de nós para trás, não deixe nenhum de nós em dúvida ou com medo, mas que o Senhor ajunte o teu povo na tua presença, e assim possamos glorificar o nome do Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e receber a bênção do Senhor. Pela Igreja de Cristo e de na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, repletos do amor do nosso Deus e Pai, cheios da comunhão, do poder e unção do Espírito Santo do Senhor, hoje e por todos os nossos dias, aqui e até os confins da terra. Amém. 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 Deus abençoe, vamos em paz, cumprimente essa pessoa linda ao seu lado, que os irmãos possam cumprimentar,